Não foi um empalidecimento de surpresa. Foi um empalidecimento de terror absoluto. Aquele tipo de branco no rosto que aparece quando você percebe que acabou de humilhar publicamente a filha da pessoa que tem o poder de destruir sua carreira com uma única ligação. Meu nome é Beatriz, tenho 40 anos e trabalho como coordenadora de projetos numa agência de publicidade de médio porte aqui em São Paulo, na região da Vila Olímpia. Tudo começou há 10 meses, quando consegui essa posição depois de anos trabalhando em agências menores. Eu estava radiante, não só pela oportunidade profissional, mas porque finalmente sentia que estava construindo algo por mim mesma, longe da sombra da minha família. Vocês vão entender isso mais tarde. A agência se chamava Criativa Soluções, e eu fui contratada para liderar a equipe de atendimento ao cliente. Nada muito glamuroso, mas era um passo importante na minha carreira. No meu primeiro dia, conheci Rafael, o diretor criativo. Ele tinha uns 42 anos, cabelo sempre meio bagunçado de propósito, aquele estilo criativo despojado. Era talentoso, isso era inegável. Seus trabalhos tinham ganho prêmios nacionais. Rafael foi simpático comigo nas primeiras semanas. Educado, profissional, mas havia algo na forma como ele olhava para mim durante as reuniões, um certo ar de condescendência que eu não conseguia identificar direito. Quando eu apresentava ideias, ele ouvia com um meio sorriso, balançando a cabeça como quem ouve uma criança falando bobagem fofa. No terceiro mês, começamos a trabalhar juntos no projeto de uma grande rede de varejo. Era uma conta importante e eu estava determinada a provar meu valor. Preparei uma apresentação detalhada sobre o perfil do público-alvo, insights de mercado, estratégias de abordagem. Na reunião, antes mesmo de eu terminar minha apresentação, Rafael me interrompeu. Beatriz, desculpa, mas você realmente acha que essa abordagem genérica vai funcionar? Isso parece aquelas apresentações que a gente fazia em 2010. Senti meu rosto esquentar. Olhei ao redor da mesa. Todos os outros membros da equipe baixaram os olhos, constrangidos. Eu apenas estava estabelecendo a base estratégica antes de entrar nas ideias criativas, expliquei, tentando manter a voz firme. Ah, sim, a base estratégica. Ele riu, mas não era uma risada amigável. Olha, Bia, deixa as estratégias mais complexas comigo, tá? Você foca no que faz melhor, gerenciar os cronogramas e fazer os clientes felizes. É para isso que você foi contratada, Bia. Ele me chamou de Bia, como se fôssemos amigos íntimos, como se isso o autorizasse a me diminuir publicamente. Ninguém na mesa falou nada. Engoli em seco e continuei a reunião. Mas algo havia mudado dentro de mim naquele momento. As semanas seguintes foram uma sequência de pequenas humilhações. Rafael tinha o talento de fazer parecer que estava sendo prestativo enquanto me sabotava. Numa reunião com o cliente, ele disse: a Beatriz ainda está se adaptando ao nível de exigência dos nossos clientes, então vou assumir a apresentação dessa parte mais técnica. E sorriu para mim como quem faz um favor. Quando sugeri que investíssemos em marketing digital para um cliente do setor automotivo, ele respondeu na frente de todos: Beatriz, querida, marketing digital não é só postar no Instagram. Isso requer conhecimento de métricas, análise de dados, estratégias de SEO. Talvez seja um pouco avançado demais por enquanto. Querida. Ele me chamou de querida num ambiente profissional e tratou meu conhecimento como se fosse superficial. Eu tinha 10 anos de experiência em marketing digital, havia feito cursos, certificações, mas Rafael não sabia disso porque nunca se deu ao trabalho de perguntar. O pior era que ele fazia tudo isso com um sorriso. Sempre educado, sempre gentil na superfície. Se eu reclamasse, pareceria que estava sendo sensível demais, que não sabia aceitar críticas construtivas. Conversei com meu marido, Lucas, sobre isso. Nós estávamos casados há apenas 8 meses, e ele sempre foi meu porto seguro. Lucas era arquiteto, trabalhava num escritório próprio. Ele era o oposto de Rafael, genuinamente gentil, sem segundas intenções. Bia, você deveria falar com o RH, ele disse uma noite, enquanto jantávamos em casa. Não quero parecer que não aguento pressão no trabalho, suspirei. Principalmente sendo nova lá. Mas o que ele está fazendo é assédio moral. Lucas pegou minha mão. Você não precisa aceitar isso.
Vou dar mais um tempo. Quero provar que mereço estar lá pelo meu trabalho, não por fazer queixas. O que eu não contei para Lucas foi que parte da minha resistência vinha de outra coisa. Minha mãe sempre foi uma executiva poderosa, CEO de uma das maiores consultorias empresariais do Brasil. Cresci vendo ela comandar salas de reunião, negociar contratos milionários, ser respeitada e temida em igual medida. Quando decidi trabalhar em publicidade, ela apoiou, mas fez uma ressalva. Beatriz, você vai ter que construir seu próprio caminho. Não vou interferir na sua carreira. Se usar meu nome, nunca vai saber se conquistou as coisas pelo seu mérito ou pela minha influência. E eu concordei. Nunca mencionei minha mãe em entrevistas de emprego. Usei o sobrenome do meu pai, Silva, em vez do dela, Mendonça. Minha mãe era Helena Mendonça, e qualquer pessoa minimamente conectada ao mundo corporativo brasileiro conhecia esse nome. Mas na Criativa Soluções, eu era apenas Beatriz Silva, coordenadora que estava tentando provar seu valor. No 5º mês, as coisas pioraram. A agência ganhou uma conta grande, uma multinacional do setor de tecnologia, que queria reposicionar sua marca no Brasil. Era o tipo de projeto que poderia alavancar a carreira de qualquer um. Rafael foi escolhido para liderar a equipe criativa, e eu seria a coordenadora de projeto. Na primeira reunião de briefing, o cliente era exigente. Queriam algo inovador, diferente de tudo que já tinham feito. Rafael estava empolgado, já jogando ideias mirabolantes. Eu ouvia atentamente, fazendo anotações. Quando o cliente perguntou sobre prazos e viabilidade técnica, comecei a falar. Considerando o escopo do projeto e os recursos disponíveis, acredito que precisaremos de pelo menos 3 meses para... Rafael me cortou. Beatriz, desculpa, mas vamos ser ambiciosos aqui. Isso não é um projeto qualquer. Ele virou para o cliente. Vamos fazer em 6 semanas. Minha equipe é extremamente talentosa. O cliente pareceu impressionado. Eu sabia que 6 semanas era impossível, mas não quis contradizer Rafael na frente do cliente. Depois da reunião, fui falar com ele. Rafael, 6 semanas é irreal. A equipe de design precisa de pelo menos 4 semanas só para desenvolver os conceitos visuais. E ainda temos que produzir vídeos, materiais gráficos. Beatriz, ele suspirou, como quem está lidando com uma criança teimosa. É por isso que você está na coordenação e eu estou na direção criativa. Você pensa pequeno. Grandes projetos exigem grandes sacrifícios. Mas e a equipe? Eles vão ter que trabalhar finais de semana, fazer horas extras absurdas. A equipe vai fazer o que for necessário. É assim que agências de verdade funcionam. Talvez você estivesse mais confortável em agências menores, onde o ritmo é mais tranquilo. A implicação era clara. Eu não estava à altura daquela agência. Eu era pequena demais para aquele ambiente. Nas semanas seguintes, a equipe trabalhou até a exaustão. Eu fazia o possível para gerenciar os prazos, mas Rafael continuava prometendo entregas impossíveis ao cliente. Quando algo atrasava, ele jogava a culpa em mim. A coordenação não está conseguindo manter o ritmo, ele dizia nas reuniões de status. Estamos tendo problemas de organização da Beatriz. Tentei defender minha equipe, explicar que os prazos eram irrealistas desde o início, mas Rafael tinha uma habilidade de torcer as coisas. De repente, eu era a incompetente que não sabia gerenciar um projeto de verdade. Lucas notou que eu estava esgotada. Chegava em casa tarde, pulava jantares, mal dormia. Bia, isso não está certo. Você está se matando por um projeto onde nem recebe o crédito. É temporário. Depois que esse projeto acabar, as coisas vão melhorar. Mas não melhoraram. No 8º mês, o projeto foi finalizado. O cliente adorou. Ganhou prêmios. Rafael foi celebrado como um gênio criativo. Em nenhum momento meu nome foi mencionado. Nas matérias sobre o projeto, apenas Rafael aparecia. A equipe toda foi esquecida. Quando questionei isso numa reunião interna, Rafael respondeu: Beatriz, você fez seu trabalho de coordenação, mas a visão criativa, o conceito, a execução, isso tudo foi da equipe criativa. Você não pode esperar reconhecimento pelo trabalho de outras pessoas, né? Senti vontade de gritar, de jogar a pasta de documentos na cara dele, de listar tudo que eu tinha feito, todas as noites sem dormir,
todos os problemas que resolvi, mas respirei fundo. Você tem razão, Rafael. Eu só coordenei. E no 9º mês veio a gota d'água. Rafael me chamou para uma reunião privada. Estávamos sozinhos na sala de conferências. Ele fechou a porta. Beatriz, preciso falar uma coisa delicada com você. Meu coração acelerou. Será que finalmente vão me reconhecer, me promover? Olha, você é uma pessoa legal, esforçada, mas tenho recebido feedbacks de que você não está se encaixando bem na cultura da agência. Como assim? Os clientes acham você meio básica, sem sofisticação. Você vem de agências menores e isso transparece. Ele se inclinou para a frente, com uma expressão que tentava ser gentil, mas era pura condescendência. Não é culpa sua, é questão de classe, sabe? Alguns clientes esperam um certo nível de refinamento, de bagagem cultural, de network. E você, bem? Você não tem isso. Fiquei paralisada. Classe. Ele estava dizendo que eu não tinha classe. Eu vim de agências menores porque escolhi construir minha carreira gradualmente, respondi, tentando manter a voz firme. Sim, eu entendo. Mas veja bem, ele continuou. Estamos trazendo novos clientes, empresas multinacionais, marcas de luxo. Eles esperam interagir com pessoas que frequentam os mesmos círculos sociais, que conhecem os mesmos lugares, que têm o mesmo background. Você entende, né? Entendi perfeitamente. Ele estava dizendo que eu não era boa o suficiente porque não tinha o sobrenome certo, o networking certo, a aparência certa de sucesso. E qual é a sua sugestão? Perguntei, sentindo lágrimas de raiva queimarem meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair. Talvez você devesse considerar uma posição menos exposta. Algo mais operacional, onde você não precise lidar diretamente com clientes de alto nível, ou quem sabe procurar oportunidades em agências mais adequadas ao seu perfil. Ele estava me demitindo, ou me forçando a pedir demissão. Depois de 10 meses de humilhação, de trabalho duro, de provar meu valor repetidamente. Vou pensar sobre isso, consegui dizer, e saí da sala antes que as lágrimas caíssem. Cheguei em casa e desabei. Lucas me abraçou enquanto eu chorava. Contei tudo, cada humilhação, cada comentário, cada momento em que fui diminuída. Chega, Bia, chega. Você precisa falar com alguém, com o RH, com o dono da agência, com alguém. Não adianta, Lucas. É a palavra dele contra a minha, e ele é o diretor criativo premiado. Eu sou só a coordenadora descartável. Foi quando meu telefone tocou. Era minha mãe. Beatriz, querida, conseguiu um tempinho na semana que vem? Gostaria que você me acompanhasse num evento? Mãe, não estou muito bem para eventos agora. Ela percebeu algo na minha voz. O que aconteceu? E eu contei. Não ia contar, queria lidar com aquilo sozinha, mas estava exausta. Contei sobre Rafael, sobre as humilhações, sobre a conversa daquele dia. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando minha mãe falou novamente, sua voz estava diferente. Calma, calculada. Entendo. E qual é o nome dessa agência mesmo? Mãe, por favor, não vai fazer nada. Eu posso resolver isso sozinha. Querida, você já resolveu. Aguentou 10 meses tentando provar seu valor para pessoas que não merecem você. Agora deixa a mamãe cuidar de alguns detalhes. Mãe, confia em mim. Agora, sobre o evento da semana que vem. É um jantar beneficente que minha empresa está organizando para ONGs de educação. Vai ser num hotel, coisa chique. Gostaria muito que você estivesse lá. Não sei, mãe. Vai ter algumas pessoas interessantes, executivos de várias empresas. Quem sabe você não faz um networking, conhece novas oportunidades? E além disso, ela fez uma pausa significativa. Acho que pode ser divertido. Tinha algo no tom dela que me fez desconfiar. Minha mãe nunca fazia nada sem um motivo. Ok, vou. Concordei. Ótimo. E Beatriz? Use seu vestido azul marinho, aquele que te dei no aniversário, e usa nosso sobrenome no crachá. Mendonça. Chegou a hora de você parar de se esconder. Ela desligou antes que eu pudesse protestar. Na semana seguinte, numa quinta-feira à tarde, Rafael me chamou novamente. Beatriz, temos uma situação. O dono da agência quer que participemos de um evento beneficente amanhã à noite.
É importante para networking, possíveis novos clientes. Vários executivos de grandes empresas vão estar lá. Ok, posso ir. Na verdade, ele me interrompeu, com aquele sorriso condescendente. Acho melhor eu levar a Mariana. Ela tem mais experiência com eventos de alto nível. Sabe como se comportar nesses ambientes. Você entende, né? É aquela coisa de classe de novo. Mariana era a designer sênior, loira, magra, sempre com roupas de grife. Ela mal falava comigo. Entendo perfeitamente, respondi. E um sorriso começou a se formar no meu rosto. Rafael pareceu surpreso com minha reação calma. Que bom que você compreende. Mostra maturidade profissional. Saí da sala dele e liguei para minha mãe. Mãe, sobre o evento amanhã. Ainda quer que eu vá? Mais do que nunca, querida. Por quê? Só curiosidade. Que empresas vão estar representadas? Ela leu uma lista. Quando chegou num nome específico, senti meu estômago dar um nó. Criativa Soluções? A agência de publicidade? Sim, eles são parceiros de um dos nossos clientes principais. Por quê? Por nada. Até amanhã, mãe. Na sexta-feira à noite, coloquei o vestido azul marinho que minha mãe mencionou. Era elegante, sofisticado, caro. Deixei meu cabelo solto, maquiagem impecável. Lucas me ajudou a fechar o colar de pérolas que tinha sido da minha avó. Você está linda, ele disse, me beijando. Vai lá e mostra para eles quem você realmente é. Cheguei ao hotel às 7h30. O evento era no salão principal, decoração luxuosa, garçons circulando com champanhe. Procurei minha mãe e a encontrei conversando com um grupo de executivos. Quando ela me viu, seu rosto se iluminou. Beatriz, venha, querida. Ela me puxou para o grupo. Pessoal, essa é minha filha, Beatriz Mendonça. Beatriz, esses são os diretores da Tecnovari, aquela multinacional de tecnologia que acabou de lançar uma campanha incrível no Brasil. Mendonça? Ela usou nosso sobrenome. Vi o reconhecimento nos olhos de algumas pessoas. Prazer, cumprimentei, apertando mãos. Conversamos sobre o projeto da Tecnovari. Eles estavam empolgados com os resultados. Elogiaram a agência que tinha feito o trabalho. Criativa Soluções. Sim, conheço bem essa agência, comentei, mantendo o tom neutro. Trabalho lá. Ah, que coincidência! Um dos diretores exclamou. O Rafael está aqui hoje. Veio com uma colega dele. Vou chamá-los para conversar. Meu coração disparou. Respirei fundo. Foi quando vi Rafael entrando no salão. Ele estava com um terno bem cortado, cabelo arrumado. Ao lado dele, Mariana, num vestido vermelho chamativo. Eles pareciam confiantes, donos do ambiente. O diretor da Tecnovari acenou para eles. Rafael olhou na nossa direção e começou a caminhar, com aquele sorriso profissional característico. Ele ainda não tinha me reconhecido, estava focado nos clientes. Rafael, o diretor cumprimentou. Que bom ver você. Queríamos apresentar algumas pessoas. Essa é Helena Mendonça, CEO da Mendonça Consultoria, e sua filha, Beatriz Mendonça. Foi nesse momento que Rafael me viu. Realmente me viu. Seus olhos se arregalaram. A cor fugiu do seu rosto. Não foi um empalidecimento gradual. Foi instantâneo, como se alguém tivesse drenado o sangue dele num segundo. Beatriz? Ele gaguejou. Oi, Rafael. Respondi com um sorriso calmo. Que surpresa ver você aqui. Mariana olhava confusa entre nós. Minha mãe observava tudo com uma expressão neutra. Mas eu conhecia aquele brilho nos olhos dela. Ela estava se divertindo. Vocês se conhecem? O diretor da Tecnovari perguntou. Sim. Beatriz trabalha na minha agência. Rafael conseguiu dizer, sua voz saindo estrangulada. Eu não sabia que ela era. Filha da Helena Mendonça? Mariana completou, parecendo igualmente chocada. Minha mãe sorriu, daquele jeito elegante e perigoso que eu conhecia tão bem. Beatriz preferiu construir a carreira dela com o próprio mérito, sem usar conexões familiares. Sempre admirei essa independência dela. Ela olhou para Rafael, mas pelo que entendi, não está sendo uma experiência muito positiva nessa agência, não é, querida? Todos os olhos se voltaram para mim. Respirei fundo. Tem sido educativo, respondi diplomaticamente.
Rafael estava visivelmente transpirando agora. Mariana parecia querer desaparecer. O diretor da Tecnovari franziu a testa. Educativo? Em que sentido? Antes que eu pudesse responder, minha mãe continuou, com aquele tom casual que ela usava quando estava prestes a destruir alguém profissionalmente. Sabe, estava pensando sobre nossa parceria, ela disse para o diretor. A Mendonça Consultoria está expandindo e vamos precisar de uma agência de publicidade para nossa nova campanha institucional. É um contrato grande, campanha nacional, multicanal. Beatriz, sua agência estaria interessada? Todos olharam para Rafael, esperando uma resposta óbvia, mas ele estava paralisado. Por quê? Minha mãe continuou, puxando um cartão de visitas da bolsa. Recebi recentemente uma proposta da Vanguarda Criativa. Conhecem? São menores que a Criativa Soluções, mas ouvi dizer que valorizam muito o talento individual, que tratam sua equipe com respeito, que dão crédito a quem merece. Rafael finalmente encontrou sua voz. Senhora Mendonça, claro que a Criativa Soluções teria muito interesse nessa parceria. Seria uma honra. Minha mãe o interrompeu com um gesto delicado da mão. Veremos. Preciso conversar com pessoas que realmente entendem do negócio, que têm visão estratégica, que sabem o valor de uma boa equipe. Ela olhou diretamente para ele. Pessoas com classe de verdade, sabe? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael estava branco como papel. As palavras dele, jogadas na minha cara uma semana atrás, agora voltavam para assombrá-lo. Mãe, interferi suavemente. Acho que não é necessário. Claro que é necessário, querida. Ela se virou para o grupo. Vocês sabiam que Beatriz coordenou todo o projeto da Tecnovari? Os prazos impossíveis, a gestão de equipe, a resolução de crises, tudo isso foi trabalho dela. Mas nas matérias de jornal, apenas uma pessoa aparece recebendo crédito. O diretor da Tecnovari pareceu confuso. É mesmo? Ele olhou para Rafael. Sempre achei que você tinha feito tudo sozinho. Eu liderei a parte criativa. Rafael gaguejou. Mas claro que tive apoio da equipe. Apoio, minha mãe repetiu, com um sorriso afiado. Que palavra interessante. Beatriz, por que não conta para eles sobre aquela conversa que tiveram na semana passada? Sobre classe, background, adequação. Todos estavam olhando para mim agora. Vi Mariana se afastando discretamente, tentando se distanciar da situação. Não é necessário revirar isso, mãe. Mas minha mãe estava apenas começando. Ela olhou para o diretor da Tecnovari. Como cliente, você sabia que Rafael prometeu prazos irrealistas para seu projeto, forçou a equipe a trabalhar finais de semana consecutivos e, quando houve atrasos, culpou a coordenação publicamente? O diretor franziu a testa. Não sabia disso. E sabia, ela continuou, que Rafael teve uma reunião privada com Beatriz, onde sugeriu que ela procurasse trabalho em agências mais adequadas ao seu perfil, porque ela não tinha o background certo. O silêncio agora era absoluto. Outras pessoas ao redor tinham parado de conversar e estavam ouvindo. Rafael estava tremendo. Foi um mal-entendido. Um mal-entendido, minha mãe repetiu. Assim como é um mal-entendido quando você sistematicamente desmerece o trabalho dos outros, se apropria de créditos e usa critérios de classe social para avaliar competência profissional? Senhora Mendonça, ele tentou. Por favor, deixe eu explicar. Ela levantou a mão novamente, silenciando-o. Não precisa explicar para mim. Precisa explicar para sua equipe. Para as pessoas que você humilhou. Para os profissionais talentosos que você fez se sentirem inadequados. Ela fez uma pausa. E, principalmente, precisa explicar para o dono da sua agência por que acabou de perder não um, mas potencialmente vários contratos importantes. Foi quando percebi o que minha mãe tinha feito. Ela não veio a esse evento por acaso. Ela organizou esse evento. E garantiu que todas as pessoas certas estivessem presentes para testemunhar aquele momento. O diretor da Tecnovari se afastou de Rafael, parecendo desconfortável. Outros executivos no grupo faziam o mesmo. Mariana tinha literalmente desaparecido. Beatriz, minha mãe disse, virando-se para mim com ternura, está na hora de você parar de se esconder. Você é brilhante, talentosa e incrivelmente competente. Não por ser minha filha,
Mas apesar de ser minha filha, porque decidiu provar isso sozinha. Mas provar para as pessoas erradas não faz sentido. Eu não queria usar seu nome para conseguir respeito, respondi baixinho. E não precisou. Você já tinha o respeito de todos que realmente importam. Apenas não percebia porque estava ocupada demais tentando ganhar a aprovação de quem nunca ia te dar valor. Rafael deu um passo à frente, desesperado. Beatriz, por favor, eu não sabia quem você era. E isso? Eu finalmente falei, olhando diretamente para ele. É exatamente o problema, Rafael. Você não sabia quem eu era. Não porque eu escondi minha família, mas porque você nunca se importou em realmente me conhecer. Em conhecer meu trabalho, minha experiência, minhas habilidades. Você olhou para mim e viu apenas alguém que vinha de agências menores, que não tinha o background certo. Parei, sentindo 10 meses de humilhação se transformando em algo diferente. Força, clareza. E agora, a única coisa que mudou foi você descobrir quem é minha mãe. E isso te assusta, porque finalmente percebe que suas palavras, suas ações, suas humilhações, tudo isso pode ter consequências. Eu sinto muito, ele disse, e pela primeira vez parecia genuíno. Sua voz estava quebrando. Eu fui um idiota, um completo idiota. Sim, foi, concordei. E sabe o que é pior? Não foi só comigo. Quantas outras pessoas você tratou assim? Quantos profissionais talentosos você diminuiu, humilhou, fez se sentir inadequados? Tudo porque você confunde arrogância com competência e usa a classe como desculpa para ser desrespeitoso. Minha mãe colocou a mão no meu ombro, em apoio silencioso. O que você vai fazer agora? Rafael perguntou, parecendo menor de repente, apesar de ser fisicamente mais alto que eu. Olhei para ele. Para Mariana, que tinha voltado, mas se mantinha à distância. Para os executivos ao redor. Observando tudo, vou fazer exatamente o que você sugeriu, respondi calmamente. Vou procurar oportunidades em lugares mais adequados ao meu perfil, lugares onde competência é valorizada acima de sobrenome, onde respeito é dado, não porque você tem conexões, mas porque você merece. E onde a palavra classe significa dignidade, integridade e profissionalismo, não background social. Me virei para minha mãe. Mãe, aquela proposta da vanguarda criativa que você mencionou ainda está de pé. Ela respondeu com um sorriso. Aliás, o CEO deles está aqui hoje. Gostaria de conhecê-lo? Gostaria muito. Enquanto nos afastávamos, ouvi Rafael chamar meu nome mais uma vez. Virei para trás. Beatriz, por favor, podemos conversar sobre isso? Talvez pudéssemos reconsiderar sua posição na agência. Uma promoção, talvez. Mais responsabilidades. Agora você quer me promover. Constatei. Não como pergunta, mas como fato. Não porque meu trabalho mudou. Não porque você finalmente reconheceu meu valor. Mas porque descobriu quem é minha mãe. Ele não respondeu. Não precisava. Rafael. O problema não é que você não sabia quem eu era. O problema é que você nunca deveria precisar saber. Profissionalismo, respeito, reconhecimento do trabalho alheio, isso não deveria depender de quem são os pais de alguém, de qual universidade frequentaram, de quais círculos sociais pertencem. Fiz uma pausa. Você me ensinou algo importante nesses 10 meses. Me ensinou que lugares onde eu preciso provar meu valor baseado em critérios arbitrários de classe são exatamente os lugares onde eu não deveria estar. E me afastei. Dessa vez, definitivamente. Nos dias seguintes, pedi demissão formal da Criativa Soluções. Não esperei uma contraproposta. Não quis ouvir desculpas. Simplesmente entreguei minha carta de demissão para o RH e saí. A notícia do que aconteceu no evento se espalhou rapidamente pelo mercado. Não porque minha mãe fez questão de divulgar, mas porque várias pessoas presentes comentaram. Rafael foi formalmente advertido pelo dono da agência. 3 pessoas da equipe de criação pediram demissão na semana seguinte, cansadas do ambiente tóxico. A conta da Tecnovare foi mantida, mas o diretor pediu que Rafael não fosse mais o ponto de contato. Conheci o CEO da Vanguarda Criativa uma semana depois. Era uma agência menor, sim, mas com uma cultura completamente diferente. Nas entrevistas, eles perguntaram sobre minha experiência, meus projetos, meus sucessos e fracassos.
Não perguntaram sobre minha família, meu background, minha classe. Ofereceram uma posição de diretora de atendimento. Aceitei. Nos primeiros meses lá foi estranho. Estranho ser respeitada. Estranho ter minhas ideias ouvidas. Estranho receber crédito pelo meu trabalho. Estranho trabalhar num lugar onde competência importava mais do que sobrenome. Minha mãe me ligou algumas semanas depois. Então, como está o novo emprego? Incrível, respondi honestamente. Deveria ter saído da Criativa Soluções há meses. Você não estava pronta há meses, ela disse, com aquela sabedoria irritante de mãe. Precisava passar por aquilo para entender seu valor. Para entender que respeito não é algo que você mendiga de pessoas que nunca vão te dar. É algo que você exige, e se não recebe, você vai para onde merece estar. Você planejou aquilo tudo, não foi? O evento, os executivos presentes, tudo. Ela riu. Querida, eu só organizei um jantar beneficente. O que aconteceu lá foi consequência das próprias ações do Rafael. Mãe, está bem. Talvez eu tenha mencionado casualmente para alguns clientes importantes que estariam lá que valeria a pena conhecer minha filha. E talvez eu tenha sugerido que a Criativa Soluções deveria enviar representantes. Mas o resto, ela fez uma pausa significativa. O resto foi tudo ele. Obrigada, falei, sentindo lágrimas nos olhos. Não precisa agradecer. Você fez o trabalho duro, aguentou 10 meses provando seu valor para pessoas que não mereciam você. Eu só garanti que as pessoas certas finalmente vissem o que eu sempre soube. Que você é excepcional, com ou sem meu sobrenome. 3 meses se passaram. A vanguarda criativa cresceu. Ganhamos novos clientes, inclusive a conta da Mendonça Consultoria, que minha mãe insistiu em nos dar depois de uma apresentação brilhante da nossa equipe. Ela realmente deixou que competíssemos de forma justa com outras agências. Um dia, recebemos um e-mail. Era de Rafael. Beatriz, espero que esta mensagem te encontre bem. Gostaria de pedir desculpas formalmente pelo meu comportamento. Passei os últimos meses em terapia, trabalhando em questões de ego e insegurança. Percebi que muito do meu comportamento vinha do medo de não ser bom o suficiente, então diminuía os outros para me sentir superior. Isso não é desculpa, é apenas contexto. Você merecia respeito desde o primeiro dia e não recebia de mim. Lamento profundamente. Espero que você esteja prosperando, porque você sempre foi talentosa, com ou sem conexões familiares. Atenciosamente, Rafael. Mostrei o e-mail para Lucas. Você vai responder? Ele perguntou. Pensei por um momento. Vou. Escrevi uma resposta curta. Rafael, obrigada pela mensagem. Espero que você realmente esteja trabalhando em ser uma pessoa melhor. Não por mim, mas pela próxima Beatriz que aparecer na sua vida. Todo mundo merece trabalhar num ambiente onde é respeitado pelo que faz, não por quem conhece. Desejo que você aprenda isso de verdade. Beatriz. Não disse que aceitava as desculpas. Não disse que estava tudo bem. Porque não estava tudo bem. E talvez nunca estivesse completamente. Mas também não estava mais presa naquele ciclo de tentar provar meu valor para alguém que nunca ia me dar. Hoje, 2 anos depois, sou diretora executiva da Vanguarda Criativa. Lideramos campanhas nacionais, ganhamos prêmios, crescemos 200% desde que entrei. E faço questão de que cada pessoa da minha equipe saiba que é valorizada pelo seu trabalho, não pelo seu sobrenome, não pela sua rede de contatos, não pela sua classe, porque aprendi que verdadeira classe não tem nada a ver com background social ou conexões familiares. Tem a ver com como você trata as pessoas, especialmente aquelas que você acha que não podem fazer nada por você. Tem a ver com reconhecer talento onde quer que ele esteja, não apenas nos lugares que você considera dignos. Tem a ver com entender que respeito não é um privilégio concedido aos escolhidos, mas um direito de todo profissional competente. E quando alguém te diz que você não tem classe, às vezes a melhor resposta não é provar que você tem. É perceber que a opinião deles nunca importou e ir para onde você é, verdadeiramente valorizada. Porque no final, não foi o empalidecimento de Rafael que mudou minha vida. Foi eu finalmente percebendo que não precisava da validação dele ou de qualquer pessoa que medisse meu valor pela régua errada. E isso sim é ter classe.